Temos a honra de apresentar o palestrante, Dr. Eduardo Nunes Meirelles. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo a Cuiabá e é contigo. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer o convite, né, e dizer que estou muito feliz de poder participar de um evento desse. Há cerca de uns 15 anos eu comecei a trabalhar com prevenção de acidentes de trânsito. Eu trabalhei 10 anos em seguradora e mais 10 anos depois em empresa de monitoramento veicular. E o que eu vejo, né, os problemas que a gente vê com relação a acidente de trânsito é que normalmente se ataca a causa, se ataca a consequência e não a causa. Então a gente vai ver aqui uma abordagem um pouquinho diferente. Eu cheguei a coordenar um painel na FENATRAN, em São Paulo, há 8 anos atrás, em que se abordou esse trabalho de análise comportamental de motorista e de monitoramento, especificamente monitoramento. Eu não sei, a plateia, se tem alguma experiência com relação ao monitoramento veicular e avaliação comportamental de condutores. Tá? Mas a gente, pela nossa experiência de seguros, tá, e de empresas de monitoramento, o fator humano é um fator decisivo e a gente fica muito preocupado com as consequências de um acidente e não com a causa. Tá? Então, a minha abordagem vai ser um pouco nesse sentido, tá bom? Espero que seja enriquecedor para vocês. Bem, aqui é um breve resumo, né, do que a gente vai falar. Como? Está dando para ouvir? Está dando para ouvir? Tá. Eu vou fazer um breve histórico, né, que é isso que eu estou falando. O histórico foi vindo da área seguradora, olhando o aspecto das consequências com relação a uma carteira de seguros de uma seguradora na área de transporte. Há cerca de 15 anos, a carteira de seguros que cobre tanto acidente quanto roubo, ela começou a atuar muito na área de roubo e conseguiu algum resultado. Mas vocês estão lendo aí nas manchetes, na mídia, sobre o problema do crescimento de roubo, né? Então, o mesmo quadro que a gente tinha há 10 anos atrás continua. Então, o roubo vem crescendo muito, não sei como é que é aqui no estado do Mato Grosso. Eu sou do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro a situação de roubo de carga está praticamente sustentável para empresas de seguro. E aí o que as seguradoras começaram a olhar? Vamos reduzir acidentes. Quer dizer, eu acho até que vira uma oportunidade interessante o aspecto do crescimento de roubo, porque se trata com mais seriedade o aspecto dos acidentes. Tá? Vamos aos dados estatísticos. Meu nome é Eduardo Meirelles, eu sou engenheiro de produção UFRJ, fiz pós-graduação em engenharia de segurança, na UFRJ também, tive 10 anos, isso eu já falei. Né? Estou fazendo o curso de MBA na FGV, em gestão de risco, não sei se vocês conhecem, é o primeiro curso em gestão de risco a nível de MBA. Fiz algumas patentes na área de avaliação comportamental de motorista, que a gente vai ver aqui. Tá? E também escrevi durante 4 anos na revista Transpo Online, que é uma revista na web, sobre esse assunto, logística e prevenção de acidentes. Esse dado aí é um dado que pode variar de um levantamento para outro. Esse dado aí é feito pela Pancari, né? A Pancari é uma das maiores gerenciadoras de risco de transporte do Brasil, e ela estima que 90% das causas de acidentes de trânsito estão em quem está à frente do volante, né? Então, o fator humano é muito importante. Não estou dizendo aqui que a pessoa seja a culpada pelo acidente, mas as condições que levam a ela, muitas vezes, estar exposta a uma situação de cansaço e de cobrança de prazos de entrega, coisas desse tipo. Tem alguns embarcadores aqui?
empresas que contratam transporte? Não? Que normalmente a pressão sobre os prazos de entrega é muito grande. Veio a lei de descanso dos motoristas, mas não se aumentou o prazo de entrega. Então, quando ele pode dirigir, ele está pressionado pelo prazo, né? Então, não adianta você obrigar ele a descansar se você não aumenta o prazo da entrega. Então, pelo contrário, em alguns casos até, alguns estudos mostram que aumentou o risco, porque ele precisou compensar o tempo do descanso com velocidade. Esse dado aqui é estarrecedor, tá? Nos Estados Unidos, a 10ª profissão mais perigosa é de motorista de caminhão. E eles têm 25 mortes para cada 100 mil motoristas. Comparando com o Brasil, é isso aqui. Ou seja, se lá é a 10ª profissão mais perigosa, nós temos no Brasil 243 mortes a cada 100 mil motoristas de caminhão. A gente vai ver alguns motivos disso, né? E, consequentemente, no caso de carga perigosa, a consequência do acidente, né, que vai gerar Isso aqui é outro dado também importante. Quando a gente fala em transporte de carga no Brasil, a gente sempre pensa em roubo, tá? Mas esse dado aqui é um dado importante. É um levantamento feito pela Pancari e pelo IPEA. Enquanto o roubo é só aquela faixa vermelha ali, o amarelo e o verde são as perdas com colisão e com tombamento. Aí a gente vai ver que tombamento é a causa principal de acidente de trânsito, de acidente rodoviário. E os motivos desse... Aqui, por natureza, a gente vê ali tombamento e capotagem, tá? E qual é a causa do tombamento e capotagem? É a perda do controle por esforço lateral. Quer dizer, o motorista entrou com uma velocidade acima do que aquela curva poderia permitir, tá? E, normalmente, os veículos de carga, para que se possa fazer uma curva com segurança, e isso é um condicionamento que o motorista precisa ter, é que quando ele está carregado, o centro de gravidade subiu e ele não pode seguir as placas. Tem até uma transparência do Rubens Penteado que ele fala isso. Não siga as placas. Sempre retire numa curva um motorista de caminhão, especialmente bitrens, a gente vai ver aqui, tá? Ele tem que reduzir pelo menos 20% na velocidade máxima permitida, tá? Ele tomba dentro da velocidade. Aliás, é um mito, eu tenho um artigo sobre isso, sobre mitos da segurança viária, em que a velocidade é a causa. Não é. A velocidade, ela gera uma situação em que o que gera o tombamento, o que gera um acidente, é a necessidade de mudar a velocidade, seja na freada, seja a velocidade angular. Você, numa reta, não tem risco. Você pode estar correndo, não tem risco. O problema é você entrar numa curva com a velocidade alta. Então, aqueles dados de violação de velocidade depende do momento em que você está violando a velocidade para gerar um acidente, né? Muitas vezes, aliás, a maior parte dos tombamentos ocorrem dentro da velocidade permitida, legalmente, tá? Estou vendo que tem muita gente aqui de polícia rodoviária, né? Então, vocês devem ter bastante experiência com relação a isso, tombamentos de veículos, de caminhão, que ocorrem abaixo da velocidade permitida. Quer dizer, está dentro da velocidade, mesmo assim ele tomba, a gente vai ver alguns exemplos aqui. E ali, a gente vê a primeira ali, né, as causas, né, do imperícia, negligência ou imprudência. Quer dizer, por isso é que a gente coloca lá como 90% das causas o fator humano. Cansaço vem logo em segundo lugar. Então, aqui são as causas reais.
aqui a gente divide em fatores contribuintes, é aquilo que eu falei. Você tem uma causa real, mas você tem um fator contribuinte, que não é a causa, e que muitas vezes é tratado como causa, né? É uma curva fechada. A curva fechada, por que a curva fechada é tratada como causa se a gente sabe que ela é fechada? Eu até faço uma crítica a algumas placas nas estradas, né? Cuidado, trecho com alto índice de acidente. Quer dizer, você já sabe que é um índice de alto índice, que é uma região de alto índice de acidente, e simplesmente avisa para a pessoa. Tem que ter uma ação para evitar que haja um acidente. É conhecido, né? São os pontos negros das estradas. Uma conservação que muita gente fala não é tão importante assim. A gente vai ver que é um mito isso, dizer que a má conservação. Pelo contrário, eu fiz até um levantamento. As estradas mais perigosas no Brasil são aquelas antigas que foram modernizadas. Por quê? Porque elas tiveram um traçado para caminhões da década de 50, 60, em que atingiam 80, 90 por hora. Os caminhões hoje chegam a 120. E cada vez está se cobrando mais velocidade, mas o traçado da rodovia é o mesmo de 50 anos atrás. Então, todas as rodovias que foram modernizadas, que se buscou maior velocidade, elas ficaram mais perigosas. Então, isso é um mito dizer que a má conservação é causadora de acidentes. É também, mas não é a principal. Aqui a gente tem um gráfico que mostra, eu tenho no eixo vertical a frequência das ocorrências e no horizontal a consequência. Então, a gente vê naquela região azul ali os eventos que são mais frequentes e que a consequência é mais grave, tanto para efeito de perdas humanas, né, de vidas humanas, como de consequência ao meio ambiente, coisas desse tipo. Então, a gente vê lá tombamento e capotagem naquela região lá em cima. Então, é o que precisa ser atacado. Tá? O resto também precisa ser atacado, mas aquele é o que gera maior consequência. Essa visão de seguradora. Tá? A seguradora ela tem uma percepção bastante clara do nível de impacto, porque ela é quem indeniza, né? Então, quem está do lado da indenização tem uma percepção mais clara disso, do que realmente causa uma consequência, seja com relação a uma indenização por morte, seja com relação a uma indenização por danos ao meio ambiente ou à própria carga. Por que os caminhões com excesso tombam mais fácil ainda? O centro de gravidade fica mais alto e ele precisa ter menos aceleração lateral. Então, é um condicionamento que precisa ser dado para o motorista, dizer o seguinte: você precisa dirigir tanto com o caminhão carregado quanto com o caminhão descarregado, sem carga, da mesma forma, porque senão ele fica tendo que... Na hora da ação, ele não pode estar pensando se ele está carregado ou não, ele tem que ter um comportamento constante. E esse treinamento se faz em algumas instituições de treinamento, aqui, SESC, Senat, não sei se aqui tem treinamento comportamental de motorista, né? Mas a gente vê pouca preocupação com relação ao tombamento. Tá? E o tombamento é a maior causa. Ou seja, ele diz aí que quando ele está carregado, ele pode tombar com uma velocidade que, no caso dele estar sem a carga, ele não tombaria. No caso de caminhões, e aí eu acho que aí o pessoal da Polícia Rodoviária pode falar melhor do que eu, né? O tombamento de caminhões-tanque. O que acontece quando ele faz a curva? O maior perigo de caminhão-tanque é quando ele está meio carregado. Se ele estiver completamente carregado, não há aquele efeito da carga se deslocar para o lado de fora da curva. Quando ele está meio carregado, ou 80% carregado, o que acontece é que ele entra na curva, o líquido se desloca para a parte externa da curva, né, e o centro de gravidade, acontece isso aqui. Praticamente não fica nenhum peso
que estaria segurando ele na curva e ele tomba. Uma outra característica também do caminhão, e que normalmente as pessoas que tratam disso não tiveram experiência com direção de caminhão, e mais com carro. O que acontece com o veículo de passeio? Se você entra numa curva com velocidade acima, ele vai primeiro cantar o pneu, depois ele vai derrapar, para depois, então, se ele tiver um obstáculo, ele vai tombar. O caminhão não, ele não avisa, ele tomba. Ele não dá o aviso para o motorista. Esse é o principal problema que leva ao tombamento e às consequências de um tombamento. Então, isso aí é muito frequente a gente ver isso nas estradas, né? Um caminhão-tanque tombando. Tem outros motivos também que a gente vai ver no final da... Existe um estudo que define para cada conjunto, cavalo, carreta ou bitrem, ele tem o que eles chamam de SRT, que é o limite de força lateral que ele suporta, e que varia de veículo para veículo. Então, por isso que o Rubens Penteado fala, não siga as placas, porque a placa seria para cada conjunto mecânico. Cada conjunto mecânico e a carga que ele tem, ele teria um fator para aplicar na velocidade máxima. Por isso que ele diz, olha, não siga as placas, dirija abaixo da velocidade permitida nas curvas. E aí aquilo que eu falei, na evolução dos caminhões, a maior parte das estradas brasileiras foram feitas para aquele primeiro caminhão, né? E agora nós temos isso aí, os caminhões atingindo 120, 130, 140 por hora, com facilidade, né? E o conjunto bitrem, que começou a crescer bastante, que são 2 carretas, a gente vai ver o problema que isso causa, né? Então, aqueles caminhões lá, eles tombavam menos, por vários motivos, né? Até mesmo pela velocidade que ele poderia atingir. Isso aqui é até são algumas transparências do Rubens Penteado. Eu conversando com a Nilma, ela conhece o Rubens. O Rubens é a maior autoridade nessa área no Brasil. Então, eu até conversei com ele, só vou usar algumas transparências suas aqui, tá? Ele fala isso, né, que o motorista ele é habilitado legalmente dirigindo aquele caminhão e vai para a estrada dirigindo aquilo. Eu ontem, vindo para cá de avião, eu fiquei pensando nisso, né? Eu trabalhei também em companhia aérea e para um piloto sair de um ATR ou de um avião menor, um Caravan, tá, para um Boeing, ele leva às vezes 2 anos sendo treinado, passando por simulador, né? Ele não é... Por que a gente fala que transporte aéreo é muito seguro? Porque tem a prevenção. Acontece o acidente, o pessoal vai saber o porquê que aconteceu e vai atuar na causa. O que eu vejo é que no transporte rodoviário isso não é feito, né? Simplesmente se registra o fato e não se tabula essas causas para poder ter uma ação em cima das causas. Vira só estatística. Aí o Rubens brinca que é como se você habilitasse uma pessoa a dirigir um velocípede e depois colocasse ela numa motocicleta, né? No transporte aéreo isso não acontece. Uma coisa que o Rubens também fala é a pessoa o motorista que está dirigindo na estrada, ele vai se habituando à velocidade, e normalmente a estatística também mostra que a chegada às cidades, na entrada das cidades, existem uma quantidade maior de tombamentos, porque ele vem com o cérebro se acostuma a uma velocidade, e quando ele vai entrar numa rotatória, numa região de maior densidade de trânsito, ele vem ainda com aquela velocidade que ficou no inconsciente dele. Então, ele vai precisar frear de uma forma mais intensa, ele vai entrar numa curva de uma forma mais intensa também, com velocidade inadequada para a curva. Quem for daqui da Polícia Rodoviária, se quiser se manifestar, eu agradeceria, até sobre o que eu estou falando, se está corroborando. Sim. É isso? Ou seja, a ocorrência, eu até peço isso porque eu preciso desse retorno também
da experiência de vocês, que a gente fica trabalhando só com os dados estatísticos e, às vezes, a informação de quem está lá na linha de frente é muito importante, né? Então, a gente observa que a chegada às cidades é crítico. Isso. E tem dois fatores contribuintes que a gente viu ali, né, que um não é contribuinte, é causador, que é o cansaço. Normalmente, quando ele está chegando, ele está cansado. Eu já passei por isso. Eu morei em Brasília e, quando chegava em Paracatu, eu queria chegar. Eu estou chegando, então eu quero chegar. Estou cansado, quero chegar. Aí é que vem perigo, né? Isso acontece também no transporte de carga. As curvas em S, tá, também são muito perigosas. Por quê? Porque o caminhão ele tem aquele efeito de... ele balança, né? Quando ele entra numa curva e volta, e se ele tiver uma frequência de meio Hz, tá, você tem uma amplificação desse evento. Quando ele está voltando à posição de equilíbrio, ele faz a curva para o outro lado, aí ele vai. Então, esse treinamento é preciso dar para o motorista, e normalmente ele não é treinado com relação a isso. Por que ele tomba nas retas? A gente vai ver alguns vídeos aqui. A manobra brusca. A manobra brusca, ele não tem a percepção de que uma pequena manobra, um pequeno golpe de direção, causa uma coisa que a gente chama de amplificação traseira. Tá? Eu até brincava, quem anda de ônibus urbano, né, o banheiro fica lá atrás, né? Então, quando ele entra na curva, você sente nitidamente que lá atrás o efeito de esforço lateral é muito maior do que na frente. E o motorista está na frente. Então, ele não tem a sensação do esforço lateral que está lá no último eixo. Ele não consegue perceber isso. Quando ele percebe, o caminhão já iniciou o processo de tombamento. Danos à pavimentação. O que acontece com o tombamento, danos à pavimentação, é o acostamento. Ele entra no acostamento, normalmente por cansaço, a gente vai ver alguns vídeos, ele perde um pouco a consciência da situação e ele sai, pelo cansaço ele sai. Quando ele entra no acostamento, normalmente o acostamento é mais baixo, ou está mal conservado, e aí ele já entra com a roda e aí ele tenta trazer de volta. Quando ele tenta trazer de volta, ele faz a manobra brusca e tomba. Excesso de carga, né? Aí eu não sei, por isso é que tem muita fiscalização do peso e tal, mas não é somente o excesso de carga, é a carga com o centro de gravidade elevado. Tem caminhão que tomba parado. Está parado, tomba porque a carga foi mal amarrada e está com centro de gravidade elevado. Superaquecimento de sistema de freio. Quando você sobrecarrega um caminhão, o freio é muito mais exigido, especialmente nas descidas, tá? E aí ele satura, ele estressa e muitas vezes o caminhão perde o freio pelo estresse, por excesso de carga em que ele veio se estressando durante a viagem inteira e acabou perdendo o freio numa descida. Efeito canivete. Tá? O que é o efeito canivete? O freio do cavalo ele está mais efetivo do que da carreta. Então, o freio da carreta não segurou e ele fez isso aí. Ou seja, o cavalo freou, mas se ele tiver algum ângulo, acontece isso. O cavalo para e a carreta segue e faz esse efeito canivete, aí, que muitas vezes pode levar ao tombamento. Aqui é um gráfico mostrando o esforço na cabine, né, que é aquele preto, e o esforço lá no último eixo. A gente vai ver o que acontece. Então, a gente vê que ele é muito maior num bitrem, então isso é muito maior. Deixa eu ver se eu consigo passar esses vídeos aqui. Isso é um treinamento, mostrando o que acontece com uma pequena manobra ali.
Eles colocaram esses pneus. Alguém conhece esse vídeo? Não? Não. Uma pequena manobra do... Olha só, ele vai fazer uma guinada só para defender, por exemplo. Pronto, acabou. Se ele não tivesse aquela roda lá atrás, tinha tombado. Eu vou passar alguns vídeos aqui para a gente ir identificando as causas. Alguém consegue me dizer por que esse caminhão tombou? Olha só, ele tombou na reta. Vamos ver por que ele tombou na reta. Alguém consegue dizer por que ele tombou? Ele saiu, pegou o acostamento, e aí o instinto do motorista é dar a guinada, trazer de volta. Provavelmente, exatamente, ele provavelmente estava cansado, entrou no acostamento, né? E o que normalmente o motorista diz quando vocês chegam? Fui fechado. Ele nunca admite que ele errou, né? Hein? Eu ouvi, quem é que falou aqui? O homem aqui? Pois é, aquilo que a gente viu ali das estatísticas são as estatísticas oficiais, e muitas delas são baseadas em relatos, não no fato em si. É uma pequena distração. Por isso que eu botei aquele vídeo antes, que um simples movimento brusco de volante leva a uma aceleração traseira na carreta e no segundo semi-reboque, que leva ao tombamento. Então, tirar esse condicionamento do motorista de reagir rápido, porque ele acha que quanto mais rápido ele reagir, mais seguro vai ser. E não é verdade, especialmente para caminhões bitrens, tá? Uma pequena reação, conforme ele falou, gera o... É. Exato. Não, a gente vai ver aqui alguns vídeos, né, que o pessoal hoje virou moda fazer quebra de asa e botar vídeo no YouTube. Isso é terrível. Eu acho que tinha que ter uma punição muito grave em cima dessas pessoas. Esse aqui, vamos ver esse aqui, por que tombou. Esse meu mouse aqui está... Nem estou vendo o mouse. Olha isso aqui, ó. Olha esse caso aqui. Exatamente isso que você falou. Ele foi tentar evitar o acidente e causou muito pior, olha aí. Como é que você condiciona o motorista a não tentar tirar? Né? Depois que você vê o vídeo, você vê, pô, era muito melhor ter batido. Se é que a gente pode dizer que é melhor, né? Né? Mas... Esse aqui. Eu tenho a Mercedes está lançando para controlar tombamento. Não tem equipamento que controle isso, que evite isso que vocês vão ver aí, ó. Olha lá. O motorista nem sentiu, quando ele sentiu já tinha tombado, porque sempre é... Desculpa, eu não vi, que é esses dias. O cara não morreu, ele saiu, né, é isso?
Qual foi a causa ali? Excesso de velocidade na curva, e ele não teve a percepção, é aquilo que eu falei, não canta pneu, ele deve ter sido surpreendido. Por que tombou? Não, porque ele não sentiu nada, o esforço estava lá no segundo semi-reboque. E esse aí a gente já falou também. Olha lá. Ele entrou no acostamento, devia estar cansado, fez a manobra para voltar. Esse a gente já viu. Esse aqui, vamos ver esse. Olha só. É que eu não estou com áudio aqui, mas no áudio você vê o seguinte: quem está filmando percebe que vai tombar, mas quem está no volante não. Ou seja, ele diz, vai tombar esse caminhão. Por que foi aí? Excesso de carga e carga mal amarrada. Você viu que a carga foi tombando. Antes do caminhão tombar, a carga já estava tombada, porque foi mal amarrada, que é outro ponto também que não se dá muita atenção, que é a amarração da carga. Esse é um caso de freio do caminhão que está sem freio. Ele estressou no caminho e aí o freio, que acontece é o seguinte: ele esquenta demais e não consegue mais travar o caminhão. E o motorista está narrando isso. O cara que está filmando está narrando. Vai acontecer um acidente, ou seja, quem está de fora está conseguindo ver e o motorista não está vendo, porque estava fumaçando. Olha lá, está fumaçando o freio. E aí chega uma hora que ele não consegue frear na curva e tomba. Mas o motorista que está filmando está percebendo. Isso é uma coisa que hoje os sistemas de monitoramento têm. Né? Ele dá a temperatura da lona de freio e avisa. Tombou. Olha lá. E devia ser alguma carga que contamina, né, o meio ambiente. Tem outros aqui que acontece isso. Esse aqui é bastante interessante, que eu queria colocar também. Por que esse caminhão tombou? Tombou na reta, praticamente. Por que ele tombou? Alguém consegue arriscar aí? É um pouco isso, mas a causa não é essa. Vento lateral, exatamente. Que muitas vezes a gente não leva em conta. É um caminhão alto com vento lateral e provavelmente ele não estava carregado. Para que aí o vento lateral levou ele. Esse aqui também é... Esse aqui não tem a ver com o meio ambiente, mas... Olha o que acontece com a carga mal amarrada. E só para finalizar os vídeos, esse vídeo aí é uma reportagem que foi feita sobre queda de asa. Isso aí é o pessoal que combina para fazer isso e botar depois no YouTube. Olha lá, com cegonha. Depois, quando tomba, vai dizer que foi fechado, que teve um problema que estava dentro da velocidade. Isso é uma reportagem do Fantástico, e tem outros vídeos no YouTube que... Aqui agora a gente vai entrar num processo de como que a gente pode medir esse tipo de causa, né? Isso aqui é um vídeo que eu fiz, né, com um equipamento que mede esse esforço lateral, e a gente vai ver como. São duas formas de condução. Um condutor normal
e agora um condutor agressor. Esse agressor está dentro da velocidade. Quer dizer, qualquer sistema de medição, se violou velocidade ou não, não vai poder identificar esses dois comportamentos. Como é que a gente identifica isso? E aí eu faço a minha crítica com relação aos meios de monitoramento e até a própria telemetria, que tem um histórico bastante grande de medição, desde a época lá daquele disco, né, o tacógrafo, né, que media excesso de velocidade, né, e aí foi evoluindo um pouco, e se dá muita importância à freada brusca, RPM, né, banguela. Ninguém usa mais banguela, eu vejo todo mundo falar isso. Quem é que usa banguela hoje? O cara que usa banguela hoje não sabe o que está fazendo, porque se usava no passado, quando não eram sistemas eletrônicos. Hoje, se você colocar na banguela, gasta mais combustível, porque o sistema hoje identifica que o veículo está engrenado e que não precisa injetar, porque a própria inércia está mantendo o motor rodando. Então, ele reduz o consumo de combustível se ele mantiver o veículo engrenado. E eu digo o seguinte, são medições que não medem a causa, tá? Eles medem indiretamente a causa. E se dá muito valor a esse tipo de medição, e a gente vai ver outro tipo de medição que ajuda isso, né? Aqui eu faço uma avaliação sobre a causa de acidente, né? O que é dirigir um veículo? É estar o tempo todo lutando contra a inércia. A inércia é a propriedade que mantém um objeto parado ou num movimento retilíneo uniforme. Então, quando você dirige um veículo, você está alterando as velocidades, seja a velocidade linear ou seja a velocidade angular. Essa luta é que gera um acidente quando o esforço que o motorista aplica ao veículo é superior ao que ele poderia suportar, seja numa freada, seja numa curva. Então, quando ele obriga o veículo a lutar contra a inércia de uma maneira que ele não está preparado, causa o acidente, ponto. Então, se eu medir as forças G que o motorista está aplicando ao veículo, eu estou medindo o real risco. Não é velocidade, não é RPM, é a força G que é aplicada ao veículo, seja na curva, seja na freada. Tá? Então, se eu medir isso, eu vou passar rápido aqui para não... como eu vim da área de segurança de fábrica, de indústria, eu apliquei esse conceito da pirâmide de Bird, que é da década de 70, em que ele viu o seguinte, tá? Ele começou a registrar os quase acidentes e viu que para cada acidente grave ou fatal com morte, ele tinha 600 quase acidentes. Ou seja, o quase acidente é aquele que não gerou nenhum dano material, mas foi registrado porque se pôde registrar. Tá? Então, com isso, se reduziu muitos acidentes em fábricas, nas indústrias. No transporte, a gente não tem essa identificação do quase acidente. Então, como é que a gente consegue tratar isso? Então, se você reduzir a base da pirâmide, você vai reduzir o acidente fatal. Aí veio a pirâmide do Dupont, que gerou que antes do quase acidente tem o ato inseguro. Então, se eu diminuo os atos inseguros, eu diminuo os quase acidentes, eu diminuo o acidente corrigido, e eu reduzo o tombamento, morte e tal. Então, eu tenho que agir na base da pirâmide. E aí eu criei essa outra aqui, que eu chamei de atitude agressiva, que não é nem um ato inseguro, mas é uma atitude agressiva. Você nem pode classificar ele como um ato seguro, mas é uma atitude agressiva. Se eu começo a identificar que o motorista tem uma propensão a ter uma atitude agressiva, ele vai ter os atos inseguros, ele vai gerar o quase acidente, então eu tenho que agir ali. Tá? Essa curva é a seguinte, a curva vermelha é um motorista agressor. A curva azul seria um motorista mais defensor. Então, ali no eixo lateral, eu tenho as forças G que os dois aplicaram ao veículo. E no eixo vertical, a frequência dessas ocorrências. A gente verifica que o motorista defensor, ele tem uma média, aquele azul lá, ele tem uma média menor e tem um desvio padrão, que é o quanto ele se desvia da média muito menor.
aquela risca preta lá, pontilhada, seria a região de risco onde eu não quero que ele entre. Então a gente vê que aquela curva azul dificilmente vai entrar naquela região de risco. Então eu consigo ter uma assinatura, que eu chamo de assinatura do condutor. Você mediu isso aqui, você sabe o seguinte: esse condutor dificilmente vai se envolver num acidente. Já aquele em vermelho lá, ele vai se envolver num acidente, porque em algum momento ele vai ultrapassar aquela região de risco. Está dando microfonia aqui, né? Está muito alto, tá, né? Falar um pouquinho mais distante. Está compreendido esse conceito? Ou seja, eu não preciso esperar que o motorista cometa uma infração para saber que ele vai cometer. Basta pegar a assinatura dele. Qual é a assinatura dele? É essa curva. Então é o que eu chamo de... É um método preditivo, nem preventivo ele é preditivo. Eu sei o seguinte: aquele cara vai se envolver num acidente. Então a gente fez algumas coisas, agora já tem aplicativos melhores, né? Então o slalom é uma forma de você avaliar também o motorista. Eu queria mostrar isso aqui. Eu queria fazer uma demonstração. Isso aqui é um aplicativo de celular. Então vocês vão ver aí, eu vou deixar vocês verem. Olha, o celular, eu estou movimentando o celular e ele está traçando ali. Agora eu vou fazer uma curva. Então ali, olha só, aqueles picos lá aliás, aceleração e frenagem. Agora a curva, que seria o lateral. Está vendo? Eu estou fazendo um movimento lateral e ele está registrando. É o mesmo equipamento que sabe se o teu celular está para cima ou está para baixo. Olha lá, agora mais forte impacto na suspensão. Agora uma colisão, olha só como é que você pode identificar uma colisão. Ele bateu, ele já gerou um... E agora o tombamento, olha só, isso aqui é muito importante para vocês e faz... Para mim, eu acho o mais importante dessa palestra para vocês. Eu posso identificar que um caminhão tombou antes de alguém me avisar. Porque acontece aquilo com as curvas lá. Mudou completamente o comportamento do acelerômetro do celular. Botou na posição normal. Agora ele vai tombar para o outro lado. Eu posso até saber para que lado o caminhão tombou. Olha lá. É diferente de quando ele tomba para a direita ou para a esquerda. Isso já existem aplicativos que você pode carregar no celular e ele vai te dar essa informação em tempo real. Então, por exemplo, para quem vai fazer um atendimento, um pronto atendimento, eu cheguei a fazer isso nessas caras, a gente identificava a colisão e identificava tombamento antes que alguém avisasse, porque o comportamento do acelerômetro do equipamento já me dizia que ele não está na posição de equilíbrio normal. Então, isso é fundamental. Quem é dessa área sabe, quanto mais cedo você chegar na região do acidente, melhora a forma de vocês atuarem. Não é a minha área, né, a ação pós o acidente, mas todo mundo fala isso. Se alguém quiser se pronunciar, ou seja, se você souber que houve um tombamento o mais cedo possível, é mais fácil de conter as consequências de dano ao meio ambiente. Todo mundo concorda? E aqui são exemplos em que a gente fez com o acelerômetro. O de baixo, aqui não está dando muito para ver, o de baixo ele começou a derrapar. A gente vê que a curva do de cima, ele foi fazendo aquele slalom, mas não derrapou. O de baixo é o amarelinho, vocês veem que lá embaixo ele fica ceifado. É porque ele derrapou, então a força G não pôde aumentar porque ele começou a derrapar. Então você consegue identificar essas... Isso aqui é um outro caso também que a gente consegue identificar pelo uso do acelerômetro. O de cima é o seguinte: ele vai bater numa lombada ou num buraco. O vermelho é o impacto vertical. Um motorista defensor que vê uma lombada ou qualquer obstáculo, ele começa a frear antes e bate de forma mais suave. O agressor, ele deixa, tá aqui o agressor, ele freia muito em cima, tá? E o impacto é maior. Isso a gente já tem algoritmo que identifica esse viés desse condutor e diz: esse cara é um cara agressor. Aquele cara que deixa para frear em cima de uma lombada e acelera logo, dá um impacto forte, acelera depois, trata esse cara, porque esse cara vai se envolver em um acidente. É aquele caso lá dos atos inseguros,
ou das atitudes agressivas que levam ao ato seguro, que leva ao quase acidente, que vai levar ao acidente. Então você consegue identificar com pequenas coisas esse tipo de comportamento. Eu faço um paralelo ao médico, né? Que você vai ao médico, ele usa 3 instrumentos, basicamente um clínico geral, né? É o estetoscópio, a pressão e o termômetro, né? Então, com aquilo ali, se ele identificar alguma coisa, ele manda para fazer um check-up. Mas eu não preciso já fazer um check-up com essas metodologias de telemetria extremamente complexas, que te dá muito dado, mas te dá pouca informação. São muitos dados e os caras nem conseguem trabalhar aqueles dados. Aqui eu já mostrei. E aqui são os 2 gráficos daquelas 2 formas de condução, né? A gente tem o azul, aqui embaixo, né? A gente tem o azul, é o condutor mais precavido, e o vermelho é o agressor. Então, quanto mais essa curva das intensidades G se deslocar para a direita, mais agressor esse motorista é e mais propensão ele terá a se envolver num acidente. A base da palestra é essa, quer dizer, eu tenho condição de ter uma ação, de identificar a forma de condução do motorista e dizer, esse motorista provavelmente vai se envolver num acidente com mais probabilidade do que o outro. Então, e aí a gente pode ter uma política e aí eu queria agradecer até poder estar aqui hoje, né, porque é necessário ter uma ação do Estado com relação a isso, obrigando certo tipo de medição e utilização dessas ferramentas para poder reduzir, identificar os motoristas, treiná-los, não é você treinar, mas vai ter aquele que você treina, a gente já passou por isso em treinamento. A gente dá o treinamento, mas ele muda durante o treinamento, mas se você não monitorar depois, não adianta nada treinar, nada. Tá? Ele volta ao comportamento anterior ao treinamento. Aqui são alguns cases, tá? Eu fiz esse case aí com empilhadeiras. A vantagem da empilhadeira foi na DHL, eram 300 e poucas empilhadeiras, 24 horas, 7 por 24. A vantagem da empilhadeira é que todo mundo dirige no mesmo lugar e as curvas são em 90 graus, e é tudo plano, não tem problema. Então você identifica claramente quem é o agressor, quem não é. Aqui a gente tinha um caso lá aquele pico ali era um veículo dirigido por vários motoristas, em que a gente verificou que em alguns dias tinha um pico daquela pontuação dada pelo acelerômetro. Tá? Então, aquele ali era um motorista que acabou... Aqui são as medições, tá? E aconteceu isso. Aquele cara do pico, 3 meses depois, eu tinha mostrado, tem um cara que a gente tem que trabalhar, porque ele é agressor, né? E o Sérgio da Pancari falou, pô, Meirelles, ou você, a tua boca, o que você fala pode gerar um problema, ou tua bola de cristal é muito boa, o método funciona, né? Porque o cara tombou 3 meses depois da gente ter identificado que ele era o maior agressor que tinha dirigido aquele veículo. Aqui a gente pegou um grupo de 2.300 veículos e fizemos isso numa associação de benefícios, e a gente, quando aplicou o ranking, colocou todos os motoristas no ranking do mais agressor para o menos agressor, por essas medidas que a gente falou aqui. Quando a gente foi ver, os 5% mais agressores representaram 20% dos sinistros. E os 20% dos sinistros. E os 20% dos mais agressores, 40% dos sinistros. Ou seja, dá para saber quem vai se envolver em acidente, mesmo sem ele cometer nenhum ato infracional. Tá? Esse aqui é um caso também que a gente fez com a Pancari, em que se fez essa medição e levou a uma redução de 62%. Isso foi com a Nestlé, em Minas. Ou seja, o histórico em 3 anos reduziu 62% o número de acidentes.
Não, sumiu a imagem de lá? Bom, era isso que eu queria apresentar. Não sei se atendeu a expectativa, espero que sim. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma sugestão. Tá? Sim. Eu acho que todo mundo consegue responder isso, né? Eu acho que o impacto foi muito pequeno, né? Por quê? Porque não se está praticando uma predição. O tema da palestra é rigorosamente esse, né? Uma coisa é você agir na consequência, outra coisa é você agir na causa. O que a gente precisa, e essa experiência vem da engenharia de segurança de fábrica, de acidente de trabalho, que é, se você não atacar os quase acidentes, ou os atos inseguros, não adianta você botar airbag, não, sabe, a consequência, você já tá agindo na consequência e não na causa. Tá? Esse é o meu discurso há mais de 10 anos. Entendeu? A gente teria que ter alguma coisa que pudesse qualificar o motorista, que a gente consegue em frotas. Tá? Teve uma empresa de ônibus que eu fiz e aí eu identifiquei alguns motoristas que, quando você ia ver, bom, são esses aqui, eu fazia teste cego. Falar, ó, me dá 5 motoristas seus, 2 que são perigosos, 2 que têm histórico, 2 que não têm histórico e um médio. Tá? Eu identificava perfeito. Quando pegava lá, ia ver o seguinte, qual é o histórico? Não me diz quem é, deixa que eu acho quem é. E dava certinho. Então, você consegue fazer isso, né? Eu acho que tudo que se faz em relação à prevenção de acidente é cosmético. Eu fico, às vezes, irritado, às vezes, com certas decisões de obrigar farol aceso, né? Aí cria uma imagem de que é para arrecadar e não para reduzir acidente, né? Isso é senso comum, né? E que a gente precisa atacar a gente não precisa esperar que a pessoa cometa uma infração para saber que ela é uma pessoa que vai se envolver em acidente. É esse o tema. Entendeu? O que você falou, agradeço até a pergunta, porque é sempre voltado para a consequência e não para reduzir a causa. Alguém mais? Alguém tem alguma sugestão? Sim. Exatamente. Qual é a vantagem? Por que a engenharia de segurança de trabalho teve êxito? Porque o funcionário está dentro de um ambiente que você pode controlá-lo. O motorista não. O motorista, ele saiu, ele está sozinho, conforme você falou. Se você não tiver algum instrumento que identifique isso, e a telemetria cumpre esse papel. Tá? De certa forma, a telemetria cumpre esse papel, o tacógrafo cumpria esse papel, de certa forma. Tá? Aquele disco que é obrigatório, esse é obrigatório até hoje. Né? Mas em que é usada aquela informação? Um dado, ele é um dado. Se ele não for tratado, você não... Então, o que você precisa é alguma forma de, primeiro, obrigar. E eu acho que o uso desses aplicativos, as seguradoras já estão começando a usar. Em vez daquele perfil de segurado, e eu trabalhava numa seguradora quando se criou o perfil de segurado. Né? Ah, se é homem ou mulher, aí dizia que a mulher dirige melhor que o homem. Não é propriamente isso, é porque ela se expõe menos também. Tá? Mas não importa, tá? Você está medindo o risco real. Tá? Então, as seguradoras conhecem isso e começaram a exigir e usar alguns aplicativos que já te dão esse tipo de informação, mas simplesmente para que ela pague menos seguro, menos indenizações. Não uma ação institucional, tá, de Estado, que eu acho que deveria ter, tá, para identificar esses motoristas e,
dizer o seguinte: esse não pode dirigir carga perigosa. Eu acho que é simples assim. Entendeu? Para você dirigir carga perigosa, você tinha que ter aquela curva dele, ele não pode ter nem a média alta, nem o desvio padrão alto, porque ele vai entrar numa região de risco e vai tombar. Então, teria que ter uma classificação mais rigorosa com relação aos motoristas. Não é com relação à carga perigosa, eu estou falando isso porque a gente está nesse evento aqui de carga perigosa, mas qualquer motorista que vai dirigir um caminhão, especialmente caminhão, né? Então, eu acho até que os carros de passeio, é fácil identificar o cara que vai se envolver no acidente. É muito fácil. Tá? Então, você tinha que ter alguma coisa do tipo restringir, ter um selo. Eu cheguei a pensar, na época que eu estava nesse mercado, de criar um selo verde, né? Um selo que o cara pudesse dizer: olha, eu fui classificado como um motorista defensor. Né? E você tem uma forma de fazer o seguinte: não é você proibir, né? Por isso que eu perguntei se tem embarcador aqui. Tá? É o embarcador exigir que o transportador que ele está contratando cumpra essas normas que normalmente não estão nas leis de trânsito, mas são normas que você poderia ter como critério de qualificação e seleção do prestador de serviço. Está respondido? E aí o próprio mercado vai excluir aquele que não... Né, aqueles que fazem... Aquela queda de asa que vocês viram ali, aquele caminhão que agora fica... Aquilo vai registrar, fácil. Mas o tacógrafo não vai registrar, a telemetria não vai registrar. Até porque não está medindo a força lateral. Mais alguma? Melhorou muito, né? É. Sim, até com simulador. O simulador que hoje está sendo usado nas autoescolas, né? Tem aquele simulador de direção, né? Eu criei isso há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, como um jogo, que eu chamei o jogo do bem, que eu via jogos de direção, é sempre para chegar primeiro, né? Tem até... Tinha um que tinha um que tinha que atropelar a pessoa, não sei o que. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Hein? Carmageddon, né? Carmageddon. Daí eu vi o meu filho, eu proibi meu filho de jogar aquilo, e aí, pela Sascar, na Fenatran, a gente lançou um game que ganhava quem conseguisse chegar de forma mais segura no destino, no tempo definido. Tá? Aí foi notícia de jornal, pô, finalmente um game do bem, né? Um jogo do bem e não um jogo do mal, né? Mas ninguém deu bola para aquilo, quer dizer, a gente fica pregando desejo. Por isso que eu agradeço estar aqui hoje falando, né? Porque normalmente é difícil a gente ter essa oportunidade de falar sobre uma coisa que a gente acredita que é possível. Tá? Eu não sei se eu vou ver, já estou cabelo branco, né? Depois de muito tempo, eu queria agradecer a Nilma, estava agradecendo, né, de ter essa oportunidade de voltar a esse assunto. É uma coisa que a gente vê que existe a possibilidade de se medir, de fazer alguma coisa, e não se faz. Aí fica com essas atitudes cosméticas de obrigar farol aceso. É lamentável, é triste até. Tem que acender o farol nas rodovias. Isso não leva a nada, né? Você não está atacando a causa. Mais alguma? Acabou meu tempo, pronto. Obrigado.